Galera, é o seguinte, olha que bacana que eu fiz. Eu selecionei 10 questões do IF de Minas Gerais. Questões que é bem compatível aí com o IFPE, tá, pessoal? Então, preste atenção em todos esses detalhes, nota todas as observações aí, tá bom, pessoal? E eu sei que você vai lá no meu Instagram e vai mandar as mensagens que eu tô recebendo da galera do IFAL. Beijo pro IF de Alagoas. A galera dizendo que foi aprovado, que realmente os vídeos fizeram parte aí da sua aprovação. Beijo a todos aí, a galera aí do IFAL, tá bom, pessoal? E os próximos será a galera aí do IF de Pernambuco. Então vamos lá, galera. Presta atenção, se tu não segue o professor, na descrição desse vídeo tem um link que leva lá para o Instagram. Vamos embora. Presta bastante atenção nessas questões. Vamos lá? Diz o seguinte, ó. A figura a seguir será estampada em um grande painel para representar a logomarca de uma empresa. Beleza. O lado do quadrado mede 2 metros e os triângulos construídos sobre os lados do quadrado são equiláteros. Ponto. Qual será em metros quadrados a área da figura? 4 mais 4 raiz de 3, 4 mais 8 raiz de 3, 6 ou 12? Pessoal, qual é a observação aqui que você tem que ter? Ó? Ele fala de um quadrado que tem lado 2 metros e ele diz que o triângulo é equilátero. Tu sabe o que é um triângulo equilátero? Que todos os lados são iguais. Então, aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2 porque é um quadrado. E aqui também é 2, ó. 2, 2, 2, 2. Professor, mas por que 2? Porque ele disse que é um triângulo equilátero. Então, todos os lados são iguais. Se esse lado é 2, esse lado também é 2, esse lado também é 2. Então, ele quer a área dessa figura. Vamos calcular primeiro a área disso aqui, ó. A área disso aqui é a área de um quadrado, é o seu lado ao quadrado. Então, o seu lado ao quadrado aqui é 2, 2 ao quadrado, isso aqui é igual a 4. Então, o lado desse aqui é 4, ok? Vamos aqui para o triângulo equilátero. Pessoal, presta bastante atenção nessa hora. A área de um triângulo equilátero é o seu lado ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4, tá, pessoal? Então, se for um triângulo equilátero, você já pode sair por essa fórmula aqui. Quem ao lado não é 2, então vai ficar, ó, 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 2 ao quadrado é 4, né? Então, isso aqui vai ficar 4 raiz de 3 sobre 4. Simplifica esse 4 com esse 4. Então, quer dizer que a área vai ser igual a raiz de 3, né? Então, isso aqui é a raiz de 3. Como todos são iguais, esse aqui é a raiz de 3, esse aqui é a raiz de 3 e esse aqui também é a raiz de 3. Então, quem é a área da figura? A área total é a soma das áreas. Logo, eu tenho esse aqui, que é 4. Então, eu tenho 4, que vai somar com quem? Com, ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 a raiz de 3. Então, procuro isso aqui nas minhas alternativas. Já é a alternativa A de amor. Compreendi a questão. Questão de número 2. Uma equação do primeiro grau recorrente em todos os exames de seleção aí do IF do Brasil todo, tá, pessoal? Diz o seguinte, ó, vamos lá, preste bastante atenção. Um vendedor de um plano de telefonia móvel recebe um salário mensal de R$ 937 mais R$ 10 por cada plano de telefonia vendido naquele mês. Para quem não sabe, ou seja, ele recebe uma comissão, tem um salário fixo, mais R$ 10 por cada plano vendido, tá? Considerando X a quantidade de planos vendidos em um mês, a função f de x, que expressa o salário mensal desse vendedor, é... Então, eu tenho f de x é igual a 937x mais 10, f de x é 937 menos 10x, f de x é 937 dividido por 10x, f de x é 937 mais 10x. Uma questão bem parecida do IF do Rio Grande do Norte e o IFRN, tá, pessoal? Então, vamos lá. Pessoal, ele diz o seguinte, ó, vamos prestar atenção aqui.
se ele vender um plano, quanto é que ele recebe por mês? Ele vai receber 937, mais, aí ó, ele vendeu um plano, então vai ser um plano vezes 10 reais, tá certo? Ele vendeu aí um plano vezes 10. Então aqui ele teria quanto? 947. Se ele tivesse dois planos, seria 937, mais se ele vendesse dois planos, né? Mais 2 vezes 10, porque não diz que é 10 reais por plano. E 3 seria 937, mais 3 planos vezes 10 seria o salário dele. Um exemplo, e se ele tivesse X planos, né? Um plano ele receberia 937, aí 1 vezes 10, porque ele diz, ó, mais 10 reais por cada plano. Então, um plano, 10. Dois planos, 2 vezes 10. 3 planos, 3 vezes 10. E se fosse X planos, eu teria 937, mais, ó, se fosse 4, 4, 5, 6, 7, se fosse X vezes 10 aqui, então teria como? Teria 937, mais X vezes 10 dá quanto? 10x, né, pessoal? Então, isso aqui vai ser 10x. Então, se fosse X planos, eu teria isso aqui, ó. Qual é a alternativa correta? 937 mais 10x, alternativa D de Deus está com você. Questão de número 3, uma questão de porcentagem. Preste atenção, deixa tuas dúvidas nos comentários, ok? Ó, uma loja está liquidando seus produtos e resolveu vender seus televisores de 32 polegadas com um desconto de 30%. Então, deixa eu grifar aqui, ó. Desconto de 30% sobre o preço à vista. Uma TV de 32 polegadas, cujo preço à vista era R$ 890, será vendida por... A questão aqui está querendo saber o seguinte: se o cara comprar com desconto de 30%, quanto é que vai sair isso aí? Quanto é que vai sair essa televisão? R$ 297, R$ 623, R$ 860, R$ 863. Então vamos lá, pessoal. Então, ó, se eu tenho um desconto, você precisa saber o seguinte, ó, 900, quer dizer, 890, ele é 100%, né? Ele é 100%. Se ele vai ter um desconto de 30%, ou seja, se eu vou tirar 30%, o que eu vou pagar dessa televisão vai ser quanto? Vai ter que ser 70%. Concorda ou não? Se eu estou ganhando 30% de desconto, o que eu vou pagar da televisão vai ser 70%, tá? Então a pergunta é, quanto é 70%? Quanto é 70% de 890, né? 890. 890. Quanto é que vai ser isso aí? Então vem a pergunta, pessoal, ó. Isso aqui é uma dica bastante simples, eu dou lá no Instagram. Se você não segue o professor, siga o professor, ó. Vou dividir isso aqui por 10 e vou dividir isso aqui por 10. Eu quero saber quanto é que é 70% de 890. Esse zero simplifica com esse zero, fica 7. De na matemática é vezes, então vezes. Esse zero simplifica com esse zero, vai dar 89. Então, quanto é que é isso aqui, ó? Vamos lá, 89 vezes 7. 7 vezes 9 vai me dar 63, então eu coloco um 3 aqui, vem o 6. 7 vezes 8 vai me dar 56. 56 com 6 vai me dar 62. Então, eu tenho 62 aqui. Então, 70% de 890 é 623, ou seja, ele vai pagar 623 reais. Alternativa correta, a letra B de beleza. Compreendi a questão e vou preparado para essa prova do IFPE. Quarta questão aqui, pessoal, uma questão de proporção. Então, vamos lá, ó. Não querendo deixar para fazer um projeto de última hora, no início do bimestre, um aluno resolveu planejar suas ações e decidiu reservar 15 dias para desenvolver o projeto, nos quais passaria 4 horas por dia trabalhando. Então, beleza.
Então, o boy vai ter que fazer esse projeto em 15 dias, durante 4 horas por dia, tá, pessoal? Então, eu tenho isso aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho, ó, 15 dias. Eu tenho 15 dias. Esse menino vai trabalhar cada dia desse aqui, ele vai trabalhar 4 horas, ok? 4 horas aqui. Então, ele vai trabalhar quantas horas no total, pessoal? Ele vai trabalhar 15 dias, cada dia trabalhando 4 horas. Ele vai trabalhar 15 vezes 4, muito simples e muito fácil. Eu tenho que ele vai trabalhar 60 horas, ok? Então, para ele elaborar esse projeto conforme ele está dizendo aqui, ele vai ter que trabalhar 60 horas. Beleza, vamos lá. Porém, quando ele se deu conta, faltavam apenas 6 dias para entregar o trabalho e nada havia sido feito. Quantas horas diárias o aluno deverá utilizar para, em 6 dias, concluir o projeto? Pessoal, é o seguinte, ele diz o seguinte, ó, ele estava faltando aqui apenas 6 dias, ele não tinha feito nada e a pergunta é quantas horas diárias ele vai ter que fazer. Então, lembrando, né, pessoal, em 15 dias, quando ele tinha 15 dias, trabalhando 4 horas por dia, ele ia levar 60 horas, concorda? Mas agora ele não tem mais 15 dias, ele tem apenas 6 dias. Então, a pergunta é, se em 6 dias ele vai ter que trabalhar quantas horas para fazer esse projeto? Lembrando que o projeto de início vai ter 60 horas, né? Então, 60 horas aqui. Então, ele vai ter que trabalhar quantas horas por dia? A pergunta é 1,6 horas, 10 horas, 13 horas ou 22,5 horas? Ó, pessoal, se ele tem 6 dias e para concluir o projeto, como ele diz aqui, o aluno deverá utilizar para em 6 dias concluir o projeto. Como o projeto tem que ter 60 horas, então 6 dias, 60 horas é só fazer 60 dividido para 6, muito fácil, muito simples. Isso aqui vai dar exatamente 10 horas por dia. Ele vai ter que trabalhar aqui 10 horas por dia, alternativa correta, a letra B de beleza. Compreendi a questão e já vou deixar o meu joinha. A nossa quinta questão, uma questão sobre múltiplos, então presta bastante atenção, que eu já peguei essa questão em mais de 3 exames de seleção, IFAL, IFPE e IFRN, tá? E essa agora do IF de Minas Gerais. Então preste atenção, ó. Eduardo possui uma coleção de livros. Ao tentar organizar sua coleção em grupos de 5 livros, sobraram 2 livros. O mesmo ocorreu quando ele tentou organizar os livros em grupos de 4 ou 3 livros. Sempre sobravam 2 livros. Sabendo que Eduardo possui entre 100 e 150 livros, qual dos valores abaixo representa a quantidade de livros que ele possui? Ó, pessoal, olha que interessante isso aqui. Ó, sabendo que Eduardo possui entre 100 e 150 livros, qual dos valores abaixo representa a quantidade de livros que ele possui? Então, vamos lá, pessoal. Ó, é 120, 122, 142 ou 140. Pessoal, preste atenção no que ele está dizendo. Ele tem uma quantidade de livros que ele diz o seguinte: se eu for arrumando de 5 em 5, sobra 2. Se eu for arrumando de 4 em 4, sobra-se 2. Se eu for arrumando de 3 em 3, sobra-se 2, tá? Então, sempre vai sobrar 2. Aí ele diz, Eduardo possui entre 100 e 150 livros. Aqui a gente anula a questão, ó. Claro que não pode ser alternativa C, porque ele diz que é entre 100 e 150, então 42 não pode ser. Pode ser 120, 122 e 140. Pessoal, olha, preste atenção. Ele diz o seguinte, ó. Em sua coleção, grupo de 5, sobram 2. Ó, será que é 120? 120 não pode ser, pessoal. Por quê, ó? 120, quando eu dividir ele em grupo de 5, não vai sobrar 2. Não vai sobrar 2. Vai dar quanto aqui, ó? Aqui vai dar 2. 2 e 5, 10, ó. Ó, sobra 2, baixo 0,
20 dividido para 5 vai dar 4. 4 vezes 5 dá 20, deixando o resto zero. Não pode ser 120. Por quê? Porque ele diz que em grupos de 5 sobram 2. Então, 120 dividido para 5 não vai sobrar nenhum. Vai dar 24, tá? Então, não pode ser a alternativa A. A alternativa D também não pode ser porque ele é múltiplo de 5. Ó, 140 dá para dividir para 5. Ó, dá para dividir para 5. Vai dar quanto? Dá 2. 2 vezes 5 dá 10, deixando o resto 4. Baixa o zero, que dá 8. 8 vezes 5, 40, deixa o resto 0, dá, não sobra 2. Então, não pode ser a alternativa D. Então, só pode ser a alternativa correta, letra B de beleza. Compreendi a questão. Sexta questão, galera. Que questão massa, meu irmão. Que questão interessante aqui. Uma questão de expressão numérica, mas que, na verdade, ela está enganada de produtos notáveis. E aí, tu tá em dias com produtos notáveis? Presta atenção nessa questão, galera. Ó, qual o valor numérico da expressão x ao quadrado menos 2x mais 1? Tudo isso aqui dividido por x ao quadrado menos 1. Para x igual 9.999. Então, eu tenho o valor do meu x aqui. Letra A, 19.997, letra B, menos 9.998, letra C, 0,9998 e D, menos 1,9997. Galera, é o seguinte, a coisa que você não deve fazer é pegar esse valor e jogar aqui dentro. Tu já imaginou? 9.999 ao quadrado menos 2 vezes 9.999 mais 1 sobre 9.999 ao quadrado menos 1. Então, ficaria uma coisa absurda. E acabar a prova e tu não ia resolver essa questão. Então, vamos lá. Pessoal, note essa parte aqui, ó. X ao quadrado menos 2x mais 1. Isso aqui me remete àquela coisa, ó. O primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro mais o segundo ao quadrado. Porque o 1 está ao quadrado aqui. 1 ao quadrado é o próprio 1. Concorda? Então, eu não preciso. Mas aqui é 2. Porque 1 ao quadrado é 1. Tá? Então, isso aqui está escondido um 2 aqui. Isso aqui é o quê? Se você prestar atenção, como tem um menos aqui, ele é x menos 1 ao quadrado. X menos 1 ao quadrado. O primeiro ao quadrado, menos, porque o sinal é de menos, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, eu tenho isso aqui. Eu tenho o quadrado da diferença de dois valores, tá? Então, essa parte aqui, e se a gente prestar atenção nisso aqui, x menos 1 ao quadrado, ele é o quê? Ele é x menos 1 vezes x menos 1. Concorda? Quando eu digo 2, repete a base 2 vezes. Então, eu tenho isso aqui. Nessa parte de baixo aqui, o x ao quadrado menos 1, o 1 também está ao quadrado aqui. Tá? Ele também está ao quadrado. 1 ao quadrado, 1 ao quadrado. Então, eu tenho dois números aqui, onde a diferença aqui, eu tenho a diferença de dois números que está elevado ao quadrado. O que isso aí me remete? É o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, isso aqui vai ter que ser x mais 1 vezes x menos 1. É o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, esse cálculo aqui, ele vai ficar aqui o seguinte, ó. Preste atenção, essa parte de cima. Vou pegar isso aqui, ó. X menos 1 vezes x menos 1. Tudo isso aqui está dividido por quem? Está dividido por x mais 1 vezes aqui x menos 1. Então, note que aqui está tendo uma multiplicação. Eu posso simplificar esse com esse aqui. Então, vai sobrar quem? Vai sobrar x menos 1 sobre x mais 1. E aí, eu posso agora substituir. Ó, quem é x menos 1? Então, vai ser quem? Ó? Quem é x? É isso aqui. Ó. Vai ser 9.999. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Menos 1 sobre quem? 9.000, ó. 9.999 mais 1.
Aqui em cima, 9.999 menos 1 vai me dar 9.998 sobre 9.999 mais 1 vai me dar exatamente 10.000, ok? Então aqui a gente sabe o seguinte: quando eu divido por 10, volta uma vírgula. Quando eu divido por 100, 2 vírgulas. Por 1.000, 3 vírgulas. Por 10.000, 1, 2, 3, 4. Então a vírgula vai voltar 4. Então eu tenho, ó, 9, aí ó, 9, 9, 8. A vírgula está aqui, ó. Então ela vai voltar quantas casas? 4, ó. 1, 2, 3, 4. Então vai ficar 0,9998. Então, minha resposta é essa daqui. Procuro nas minhas alternativas. Alternativa correta, a letra... Opa, deixa eu puxar para cá. Alternativa correta, a letra C de Cristo abençoe os meus futuros federal do IF de Pernambuco. Sétima questão aí, galera. Conversão de medidas de massa. Do mesmo jeito que tu tem que saber converter comprimentos, quilômetro para metro, metro para decímetro, centímetro para milímetro, você também tem que saber converter massas, ok? E converter massa é assim, ó, eu tenho a minha unidade padrão grama, a unidade padrão grama, aí eu tenho decagrama, né, ó, aqui é uma decagrama, hectograma e quilograma, né, quilograma. Aí aqui eu tenho os submúltiplos, né, que é o meu decigrama, centigrama, né? E o meu miligrama, tá certo? Então, eu tenho essa unidade aqui que é bem parecida com aquela conversão de medidas, tá? Que aqui é metro, né? Aí vem o decímetro, o decâmetro, hectômetro, quilômetro, né? Daquele jeito. Então, vamos lá. Em suas compras, o senhor Leopoldo colocou em uma mesma sacola 0,9 quilogramas. Então, ele tem na sua sacola 0,9 quilogramas de carne vermelha. 500 gramas de castanha. Então, ele tem 500 gramas de castanhas e 70 gramas aqui de pimenta do reino. Beleza. Assinale a opção de resposta que representa o peso total dos produtos comprados pelo senhor Leopoldo. Então, ele colocou tudo isso dentro de uma sacola. E qual é o peso? Aí vem dizendo aqui, 1,27 quilogramas, 1,37 quilogramas, 1,47 quilogramas, 1,57 quilogramas. Então, todas as unidades aqui estão em quilograma. Você precisa converter. Então, ó, esse aqui já está em quilograma. Eu não preciso converter. Então, eu tenho, ó, 0,9. Esse 500 gramas, eu vou converter, ó. Você está onde? Você está no grama aqui e quer ir para o quilograma, né? Porque todos estão em quilograma. Quero ir para o quilograma. Vou andar quantas casas? 1, 2, 3. Então, a vírgula vai andar para esse lado aqui 3 casas, né? Então, ó, a vírgula está aqui, ó. 1, 2, 3. Então, vem para cá. Vai ficar, ó, a vírgula está aqui, então 0 aqui. Então, vai ficar 0,5. Já no 70, a vírgula está aqui, vai ter que andar quantas casas? Também, 1, 2, 3. Então, ó, 1, 2, 3. Então, vai ficar um 0, uma vírgula aqui e um 0 aqui. Então, vai ficar 0,07. E aí, basta eu somar tudo aqui agora que o resultado está em quilograma. Porque isso aqui é quilograma, isso aqui é quilograma e isso aqui é quilograma. Então, o resultado também vai ser em quilograma. Então, vem, ó. Aqui, ó, 7. Aqui vai me dar quanto? Vai me dar 14. Sobe 1 para cá, vírgula abaixo de vírgula, vírgula. Então, uma aqui, 1,47. Alternativa correta, a letra C de Cristo abençoe a esses futuros federais. Uma questão bastante interessante aqui, uma questão que envolve ângulos, pessoal. Então, presta bastante atenção. Ó, no bairro de Paula, as ruas Rocha, cadê aqui a rua Rocha e a rua Souza são paralelas. Atravessando essas duas ruas transversalmente estão as ruas Toledo e Vieira. No cruzamento entre as ruas Toledo e Vieira, forma-se um ângulo M
conforme figura a seguir. O valor do ângulo M em graus é... Então, eu tenho essa rua paralela, essa outra rua paralela e essas duas ruas transversais, formando esse ângulo M aqui. Ele está perguntando quem é esse M. É 100, 110, 120 ou 130. Pessoal, preste bastante atenção aqui, que eu quero dizer uma coisa bastante interessante. Ó, eu tenho retas paralelas e transversais, surgindo um ângulo central. Preste atenção aqui. Ó, eu tenho essa linha reta aqui, já vou dizendo aqui a vocês, ó, bastante legal aqui. Quando eu tenho retas paralelas e aqui eu tenho retas formando esse ângulo aqui, vou chamar esse ângulo aqui de ângulo X. Esse ângulo aqui eu vou chamar ele de ângulo A e esse outro ângulo aqui eu vou chamar ele de ângulo B. Então preste atenção, são os ângulos da ponta e esse ângulo central aqui. Esse ângulo central sempre vai ser, ó, X, sempre vai ser igual a mais B, ok? Então, esse ângulo aqui, sempre ele vai ser o ângulo A, que é esse ângulozinho aqui A, e esse ângulozinho aqui B. E essa figura é essa figura aqui. Basta a gente rotacionar, ok? Então, ó, eu tenho isso aqui, ó, tá? Eu tenho isso aqui e vou rotacionar ele para deixar nesse estilo aqui, ó. Então, ó, deixa eu rotacionar ele aqui para esse outro lado aqui. Pronto, para ficar parecido com a figura aqui. Pronto. Então, ele tem retas paralelas e tem essas duas retas aqui formando. Aqui ele diz o seguinte, ó, que esse ângulo aqui é 120. Esse ângulo A é esse ângulo aqui, ó. É esse ângulozinho aqui, tá? É o ângulo da ponta, ó, o ângulo A. Então, esse ângulo aqui, se aqui é 120, esse mais esse tem que dar 180. Logo, esse aqui é 60 graus, ok? Então, vamos para cá. Esse ângulo B aqui, é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulozinho aqui, ó. Tá certo? Ó, é esse ângulo aqui, conforme se eu fosse prosseguir aqui, esse ângulo aqui. Se aqui é 50, aqui também é 50, porque são opostos pelos vértices. Então, aqui praticamente já matamos a questão. Ó. O que foi que eu disse? Esse ângulo do meio é a soma desses dois ângulos aqui. Então, ó, esse M vai ser igual a 60 mais 50. Bastante simples. 60 com 50 vai me dar 110 graus. Procuro isso aqui nas minhas alternativas. A não é. A B, né? B, ó. Alternativa correta, a letra B de beleza. Compreendi a questão. Vou meter o joinha para cima. Uma questão de mínimo múltiplo comum. Então vamos lá, ó. Na fazenda do senhor Antônio, há 3 relógios que batem a cada 30, 45 e 60 minutos, respectivamente. Em certo dia, verificou que às 8 horas, os 3 relógios bateram simultaneamente, ou seja, juntos, tá? Nesse mesmo dia, os 3 relógios bateram juntos novamente às 8h15, 10h15, 11 horas ou 15 horas. Então, pessoal, tá dizendo aqui, né? Os 3 juntos, eles bateram às 8 horas. Lembrando que os 3 relógios batem a cada meia hora, 45 minutos e 60 minutos. Ocasionaram que às 3 horas bateram os 3 juntos. Ele está perguntando quando é que eles ocorrerá novamente. Nesse momento do dia, os 3 relógios baterão juntos novamente. Então, eu tenho o MMC aqui, uma questão de MMC, 30, 45 e 60. Então, vamos lá, ó. Dá por 2, que dá 15, que repete o 45, que dá 30 aqui. Dá por 2, que repete o 15, que dá 45, que dá 15. Não temos mais números pares, então aqui dá por 3, que dá 5, que dá 15, que dá 5. Então aqui ainda dá por 3, que dá 5, que dá 5, que dá 5. E agora por 5, né, que dá 1, 1 e 1. Então vamos multiplicar esses valores aqui. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2 vai me dar 4. 4 vezes 3 me dá 12. 12 vezes 3, 36.
36 vezes 5 vai me dar exatamente 180. 180 o quê? Minutos, ok, pessoal? 180 minutos. E 180 minutos dá para me converter para hora, né? É só pegar 180. Cada hora tem quantos minutos? Não é 60? Então, vou dividir aqui por 60. Esse zero simplifica com esse. 18 dividido para 6 vai me dar exatamente 3 horas. Ou seja, 180 minutos é a mesma coisa de 3 horas, ok? Então, qual a hora que eles baterão novamente? Os relógios baterão juntos novamente às. Não tocou às 8, não é? Então, ó, toca às 8 horas. Vai tocar novamente depois, ó, de 3 horas, ou seja, mais 3 horas. Então, novamente voltarão a tocar. 8 mais 3 vai me dar 11. Então, eu tenho aqui 11 horas. Procure isso aqui na minha alternativa. A não, B não, C de Cristo. Tá pegando na mão de cada um de vocês aí, pessoal. Nossa última questão dessas 10 questões comentadas. Se você achou interessante, deixa o joinha, tá, pessoal? Caso você não tenha deixado ainda. Então, vamos lá. Uma questão de expressão algébrica. Presta bastante atenção. Pedro estava calculando valores para a expressão algébrica x ao quadrado mais y ao quadrado mais 8x menos 5y mais 8. Ao substituir x por 3, y por 2 na expressão, o valor que ele vai encontrar é 22, 32, 35 ou 51. Então, pessoal, aqui é só obedecer aqui as propriedades das operações, tá? Então, vamos substituir, ó. No lugar de x ele colocou 3, no lugar de y ele colocou 2. Então, vai ficar 3 ao quadrado, tá aqui, ó, 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 8 vezes 3, menos 5 vezes 2, mais 8, tá? Então, numa propriedade, a gente tem que primeiro resolver as potências. Então, vai ficar, ó, 3 ao quadrado dá 9, mais 2 ao quadrado dá 4, mais... Aí já resolvi as potências. Vou resolver agora as multiplicações. Então, vai ficar 8 vezes 3, 24, menos 5 vezes 2 dá 10, mais 8. E aí, pessoal, agora é só resolver aqui, ó, soma, ó. 9 com 4 vai me dar 13. 13 com 24 me dá exatamente 37. 37 tira 10, sobra 27. 27 mais 8 vai me dar exatamente aqui 35. Então, isso aqui vai me dar 35. Alternativa correta, letra C de Cristo. Estamos juntos, né?